Muito bom dia! Estamos aqui iniciando mais um devocional com Deus e hoje eu quero estar lendo o livro de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz o seguinte: Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Então aqui a gente pode ver que Deus ele não nos dá um espírito que produz temor e covardia. Então a gente não deve ter medo. Então aqui esse versículo está nos ensinando a não ter medo das adversidades, das tempestades que surgem em nossa vida. Porque quando a gente ama ao Senhor e confia no Senhor, ele expulsa de nós todo o medo, né? Toda a covardia, todo o temor. Porque a gente sabe o poder que nosso Deus tem, a gente sabe o quão grande o nosso Senhor ele é. E a Bíblia diz que o Senhor ele nos dá um espírito que produz em nós poder, amor e autocontrole. Então a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Então muitas das vezes o medo ele pode nos paralisar em diversas situações, né? A gente fica inseguro, aí quando a gente fica inseguro a gente acaba se desmotivando, acaba não acreditando, não confiando em Deus e a gente deixa de viver as maravilhas que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, a Bíblia deixa claro que Deus ele não produz em nós temor e covardia. Então, sempre que a gente sentir medo, sempre que a gente se sentir inseguro, sempre que a gente achar que a gente não é capaz, sempre que a gente se sentir amedrontado de acordo com as situações que passam no nosso dia a dia, a gente tem a consciência que isso não vem de Deus, tá? Porque Deus ele nos afirma que através de sua palavra que ele produz, que o seu espírito produz em nós poder, amor e autocontrole. Então a gente tem que ter essa confiança que a gente pode todas as coisas. A gente tem que fazer as coisas com amor. A gente tem que fazer por amor a Deus, né? Por acreditar em que o Senhor ele vai ser capaz de honrar com todas as coisas, que ele vai nos dar força, vai nos dar capacitação. E a gente tem que ter o autocontrole, a gente tem que ter disciplina, a gente tem que saber agir nas coisas de uma forma correta, de uma forma honesta. Então é isso que a gente aprende. E se tratando de medo, de insegurança, me faz lembrar da passagem de Pedro, onde Jesus ele ora e o barco, ao se afastar ali das margens onde Jesus estava, Jesus ele começa a ir até o barco, né, andando sobre as águas. E quando Jesus está chegando próximo do barco, Pedro ele começa a questionar, né, quem é você? Aí Jesus fala, sou eu. Aí Pedro fala, se é tu mesmo, Senhor, faça que eu vá até você. Então, ou seja, Pedro queria andar sobre as águas. Então Jesus pega e faz um convite, fala, então vem Pedro, pode vir. Então Pedro ele sai do barco, começa a andar sobre as águas e em poucos passos ele sente medo. A Bíblia fala que ele sente medo e ele afunda. Então, ou seja, ele não acreditou que ele poderia ir até Jesus, né? Ele teve fé de pisar, deu poucos passos, aí a Bíblia fala que ele sentiu medo e caiu. Então, Jesus ele pega Pedro pelas mãos e fala, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, ou seja, a ter amor, ter um espírito de poder, ter um espírito de autocontrole, é a gente confiar, né? A gente confiar que o Senhor ele vai nos capacitar, que o Senhor ele vai suprir todas as coisas. Então a gente não deve ter medo, a gente deve confiar no Senhor. Então a nossa vida com Deus é como se a gente fosse andando em direção ao que o Senhor nos promete, sem enxergar as circunstâncias, sem enxergar os recursos. Só vai, a gente só anda, só caminha. E durante a nossa caminhada a gente vai vendo Deus construindo o nosso chão. Se a gente olhar muitas das vezes a 1 metro de distância, parece que a gente não tem chão. Talvez você está vivendo hoje uma situação no qual você perdeu o seu chão. Você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer, mas Deus só está falando, vai.
o que Deus colocou no seu coração. Se Deus falou assim, vai por essa direção, vai. Independente se você tem recursos ou não, independente se você acha que você é capaz ou não. Se Deus ele falou para você ir em uma direção, apenas vai. E não duvide, apenas acredite. Não faça como Pedro, que não teve fé, que sentiu medo, mas você e eu, a gente deve acreditar no Senhor de todo o nosso coração e buscar ao reino. E a Bíblia diz que quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas nas nossas vidas. Então a gente deve ter a confiança no Senhor. Então a gente deve ter um espírito, a gente sabe que a gente tem um espírito em nós que produz poder, amor e autocontrole. Então a gente amando a Deus, amando as pessoas, a gente servindo ao Senhor com honestidade, com integridade, vivendo uma vida de princípios, a gente sabe que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece é Jesus. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês hoje. Espero que Deus ele tenha falado com vocês de alguma forma. E eu encerro por aqui. Até logo.